A paz do Senhor, jovem, você já sentiu que um ciclo se fechou, mas que Deus está te chamando para começar de novo? Então, se você não sabe, fica com a gente, pois o Espaço Jovem de hoje a gente vai falar sobre recomeçar com Deus. Não sai daí que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Hoje o tema é um tema profundo, cheio de esperança e é justamente reiniciar quando Deus nos dá um novo começo. E o contexto é lindo e necessário. Quando diz o fim de um ciclo não é o fim da história, é o convite de Deus para recomeçar. E antes de olharmos para 2026, que já está chegando, é tempo de olhar com esperança. Deus ainda está escrevendo e a próxima página pode ser a melhor. É isso aí. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o presbítero Henrique Agnes, nosso amigo, nosso irmão. Seja muito bem-vindo, presbítero Agnes, mais uma vez ao programa. Amém, meu presbítero. Prazer, alegria muito grande estar aqui com o senhor, com a irmã Camila. Deus abençoe. Me sinto muito honrado, poder participar mais uma vez do Espaço Jovem. É isso aí, a honra é nossa, Graças a Deus. E a gente também tem aqui o cantor Ismael Silva, que é do Creche da Berea. Pai do Senhor, irmã Ismael. Amém, Pai do Senhor, irmã Camila, presbítero André, presbítero Agnes, a todos os irmãos. É um prazer estar aqui participando desse programa abençoado. Amém. E aqui na arquibancada, eles não estão ansiosos, não estão nervosos, estão bem tranquilos. Disseram que estão muito ansiosos para responder as perguntas, Amém? Amém! Aí dá um delayzinho, mas depois eles se soltam. São os jovens da área 33, Também estendemos nossa saudação ao presbítero André Joaquim, o coordenador deles. E a gente já vai começar o Espaço Jovem de hoje, que eles estão ávidos por escutar o que é que o presbítero Henrique Agnes tem da parte de Deus para nós neste dia. É isso aí. A gente já pode começar perguntando, dado a natureza do título do programa, o que significa encerrar um ciclo na caminhada cristã, presbítero Agnes? Bom, o senhor já encerrou o ciclo, já começou outros, como é que foi isso daí? Antes de responder, eu queria ler um texto bíblico com vocês, que está em Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3, eu acho que é um texto que ele se adequa, simbólico, para esse momento. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o ciclo nada mais é do que um tempo que todos nós vivenciamos. Existem os ciclos naturais da vida, mas como a gente está tratando aqui de uma linguagem assim mais espiritual, nós entendemos isso porque recomeços com Deus, então a gente precisa entender que existem os ciclos também espirituais. Ciclos esses que Deus nos põe, que Deus abre, que Deus inicia e que Deus também fecha. Tem ciclos que eu preciso fechar, mas tem ciclo que é Deus que fecha. Então os ciclos nada mais são do que etapas, são fases. E todos os ciclos na vida de um crente, ele tem começo, ele tem propósito, ele tem fim. Nunca termina como começou. Sempre Deus tem algo novo para realizar dentro dos ciclos, dentro das fases e das etapas, que vai nos lapidando, vai nos amadurecendo e vai nos tornando mais próximos de Deus e mais parecidos com Cristo. Eu gosto de sempre tocar nesse assunto, porque sempre que Deus inicia algo na nossa vida é com um propósito, com uma finalidade. E eu entendo que todas as fases na vida do crente têm um propósito de nos fazermos mais parecidos com Cristo, porque a vida do crente é uma vida de aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da vida cristã, de uma maneira geral. Esse é o objetivo, parecer com Cristo. Nos parecer com Cristo. Então eu entendo que as fases, as etapas, que com certeza também nos envolve dentro de provações, todas elas são com o objetivo de nos parecer, de nos conformar à imagem de Cristo. Então, encerrar um ciclo é justamente o momento que Deus decide pôr um ponto final, porque Ele tem algo melhor, algo maior e algo novo para iniciar na nossa vida. Já aproveitando essa sua última fala, presbítero, por que Deus permite fins que, na verdade, são portas para um recomeço? Bom,
Quando Deus ele permite os fins, que na verdade são portas para o recomeço, é porque Deus ele domina a história. Deus sabe o que eu não sei, Deus conhece o que eu não conheço, Deus vê o que eu não vejo, Deus escuta o que eu não escuto. Primeiro que Deus está no nosso futuro, nos aguardando lá, né? E às vezes o que parece ser o fim, né, dentro de um ciclo, na realidade é um novo caminho de Deus que Deus está criando para a gente. Exemplo, a gente olha para a história de Josué. A história de Josué. A história de Josué, ela, no capítulo 1, por exemplo, do livro de Josué, tem o fim de uma história e tem o começo de outra. O fim da história de Moisés, um ciclo que se fechou, que gerou tristeza no coração de Josué, que gerou insegurança no coração de Josué, que gerou incerteza, que gerou desânimo, mas nada mais era do que Deus fechando uma porta, fechando um ciclo para iniciar um novo ciclo na vida dele. E ele precisava se levantar, ele precisava se animar. E veja que para enfrentar, veja que quando Deus encerra esse ciclo, gerou uma dor tão grande nele que foi perder Moisés, porque durante toda a vida de Josué, aquele ciclo que ele viveu ao lado de Moisés, foi onde ele aprendeu tudo. Moisés sempre estava como referência em todos os momentos. A referência dele. Então ele sabia quem era Moisés, a envergadura espiritual que Moisés tinha. A primeira guerra que Josué enfrentou foi sob a liderança de Moisés. Todos os desafios que Josué enfrentou foi sob a liderança de Moisés. Josué também acompanhou os sofrimentos de Moisés, as rebeliões que Moisés enfrentou, todas as guerras que ele enfrentou, os desafios de cuidar do povo. Então, quando ele entende que Deus havia substituído Moisés para colocar ele, aquilo deu um desespero na alma dele. Ele disse, eu nunca caminhei só. Talvez até tenha gerado um conforto na vida de Josué, sabendo que sempre tinha Moisés na frente, né? Quando você então, vai para frente lá. É justamente isso. Os novos começos com Deus é justamente essa questão de Deus mexer na nossa acomodação. Deus nos tira do comodismo, Deus nos tira desse conforto, Deus acaba removendo as nossas moletas, né? Às vezes, Moisés era aquela moleta de Josué. O que ele precisasse, Moisés estava lá para orientar, para dar um conselho, um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. E quando Deus diz assim para ele, meu servo Moisés é morto, agora é contigo. Um novo começo desse jeito, sem Moisés. Desde que eu comecei com ele. 40 anos ao lado daquele homem. Eu vi muita coisa. Tanto coisas boas quanto desafios terríveis que Moisés enfrentou, que a vida de Moisés foi de muitas lágrimas e tristezas também. E Deus dizia assim para ele, agora é com você. Foi um choque muito grande. Mas foi um fim de um ciclo, mas foi um começo para Josué, que foi necessário para que ele vivenciasse o que Deus tinha para a vida dele. Então, isso é importante. Não se desespere quando Deus encerrar os ciclos. Não se desespere, porque Deus tem novos começos. E os novos começos com Deus, às vezes, são assustadores. Às vezes a gente olha para o desafio e diz, Senhor, eu não vou aguentar isso aí não, eu não vou conseguir realizar isso que o Senhor tem comigo. Porque geralmente os novos começos com Deus não tem muita clareza. Deus não dá muito detalhe. Deus só quer que a gente confie nele. Verdade. Deus disse a Josué, só ser forte, tem bom ânimo e tal, mas não disse exatamente o que ele ia enfrentar. Ele foi descobrindo no caminho, né? No caminho as guerras foram vindo. Deus fez uma promessa para ele, que eu até falei uma vez sobre isso, sobre uma promessa para o meu amanhã. Deus disse assim para ele, convoca o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Veja que somente Deus pode garantir o amanhã para o homem. Veja que Deus está fazendo uma promessa para Josué, que ele vai dormir, que ele vai acordar e que ele vai vivenciar algo maravilhoso no futuro. No amanhã dele é um amanhã de vitórias, de conquistas, um amanhã, um novo ciclo, um novo começo
que vai começar com novas maravilhas da parte de Deus. Por mais que ele tenha chorado no final daquele ciclo que já se inicia, que ele estava desanimado, Deus anima ele, e isso é muito importante. Nas mudanças de ciclos, Deus precisa animar a gente. Deus precisa nos animar, e ele faz isso. E garante a nossa chegada, ele garante a vitória, né? Amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus está no nosso futuro. Por isso a gente tem que confiar quando Deus fecha um ciclo e quando Deus abre o outro. O Deus que cuidou no anterior vai cuidar nesse também. Amém. Glória a Deus. Já temos a pergunta aqui na arquibancada por Lucas. Cadê Lucas? O microfone. Pai do Senhor, Lucas. Amém. Paz do Senhor. Amém. Como nós podemos classificar, e se nós podemos classificar a história de Pedro como um paralelismo com esse tema, quando ele volta para o ponto inicial de onde ele tinha partido com a caminhada com Cristo? Bom, é interessante a sua pergunta e eu vou ter que contextualizar, né, bastante. A gente percebe que a vida de Pedro foi feita de várias etapas. Vários ciclos, né? Vários ciclos. Pedro caminhando com Jesus, foram se abrindo. Não vai dar pra gente falar a vida de Pedro toda aqui, mas a gente percebe que eu entendo onde você quer chegar, que quando Jesus chamou de fato Pedro para caminhar com ele, para ser um pescador de homens, Jesus também fez uma promessa para Pedro, naquele novo ciclo que se iniciava. Um ciclo se fechou na vida de Pedro, ele era pescador de peixes, e Jesus disse, me segue e eu te tornarei um pescador de homens. Veja que o novo ciclo da vida de Pedro se inicia também com uma promessa. Eu te farei. Jesus não está dizendo assim, tu vais te tornar, tu vais aprender. Tu vai tentar ser. Tu vai tentar ser. Não. Jesus está prometendo para ele, eu te farei pescador de homens. Então, tu vai passar por um curso, Pedro. Esse ciclo que tu estás iniciando ao meu lado, caminhando comigo, é algo novo que tu nunca vivenciasse. Tu herdasse essa profissão do teu pai, tu aprendesse a trabalhar com as redes, tu aprendesse sobre as marés, tu aprendesse sobre os peixes, tu aprendesse sobre barco, tu aprendesse sobre muita coisa. Mas esse novo treinamento é diferente. Tu não entende nada, tu não conhece nada sobre isso aqui. É do zero, zerado. É do zero. Estás entrando nesse novo ciclo só confiando em mim. Me siga, que eu vou lhe fazer. Tá entendendo? Olha, inicia-se esse novo ciclo com uma promessa, como também para Josué iniciou com uma promessa. Então lá na frente o ciclo foi tão difícil, o treinamento foi tão difícil, que Pedro falhou, Pedro fracassou, Pedro negou a Jesus. E ele achou que por ele ter falhado, aquele ciclo na vida dele tinha se fechado. Porque na realidade Jesus morre, para ele tinha tudo acabado, mas na realidade não tinha acabado ainda. Jesus ressuscita, né? E quer restaurá-lo. Então, pelo erro que ele cometeu, ele achou a promessa que Jesus fez para mim, que eu ia ser um pescador de homens, não vai se cumprir. Porque eu falhei nessa nova etapa com Cristo. Eu falhei nesse ciclo. Então, o que é que ele faz? Tentar voltar para um ciclo que já se havia fechado. Então, tem ciclos que eles foram encerrados por Deus. E Deus não quer que a gente volte para Ele. Sim. E Deus não quer que a gente volte para Ele. Tem coisas que estão no passado. Deus tirou ele do barco, Deus tirou ele dali, daquele ambiente, mas Ele quer voltar. Como voltar para um ciclo que foi fechado por Deus? Deus não quer que eu volte, porque Deus é um Deus de coisa nova, é um Deus que faz a gente andar para frente, não para trás. Então, quando ele volta para um ciclo antigo, onde já havia se fechado, Jesus vai lá. Diz ele, aqui não é esse lugar não. O ciclo que eu chamei para você viver é outro. Você falhou, você errou, mas eu vou restaurar você, para que você viva um outro ciclo. Quero o ciclo do avivamento, quero o ciclo da igreja primitiva, que seria um novo Pedro. Então, E pastorear a igreja primitiva. Pastorear a igreja. E veja que viver um ciclo com Deus, eu preciso amá-lo para viver esses novos ciclos com Deus. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Me ama, Pedro? Eu te amo. Me ama, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Então, se me ama, tem certeza que me ama,
mesmo tendo falhado, tendo errado, está disposto a viver um novo ciclo? Estou, Senhor. Então apacente meus cordeirinhos, porque eu não desisti de você. Eu sou o Deus dos novos começos, eu sou o Deus das novas oportunidades, eu sou o Deus de nova chance. Então venha comigo que eu não desisti de você. E Deus é assim, é terrível, né? Saiu do pescador Pedro para o pastor Pedro. Ao pastor Pedro. Pescador de homens, né? E Pescador de homens. agora quem vai pescar é ele, viu, prefeito? Vamos ver o que eles vão pescar aqui nessa rede, né? Gente, a gente vai agora para o primeiro bloco, né, do programa Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Você aí de casa já conhece esse quadro. Quem sou eu, né? A gente vai aqui para um quiz bíblico. A gente vai falar 3 dicas e vocês têm que descobrir quem é o personagem. Hoje estamos só com uma área e eles aqui tranquilamente sugeriram meninos versus meninas, né? Eu sou o time meninas, né? Não, a gente Não, tá aqui. você tem muito aí, não, mas a gente, né, não precisa ter muito não, nós somos, né, vamos lá. Por favor, ajudem, tá? Eu falei, agora vocês respaldam. Vamos lá, você de casa, participar também. Tela 1. Fui escolhido para substituir um traidor. Quem é que começa? Primeiras damas? Ah, sim, né? Primeiras damas, né? Tela 1. Fui escolhido para substituir um traidor. Querem segunda dica? Querem arriscar? Quer arriscar já? Quer? Pai do Senhor, Matias. Vou dar a segunda dica só para... Meu nome aparece apenas uma vez na Bíblia, mas marcou a história da igreja. Continua? Matias. Tela 3. Minha escolha se deu por meio de sorte, após a oração dos apóstolos. E a resposta final é... Matias. E as meninas nunca decepcionam, né? 1-0 aqui para as meninas. Vamos para os homens. Bora lá, gente, reação agora, tá? Vamos ver quem é que tá melhor de EBD, né? Tela 1. Minha força veio diretamente de Deus. Aí, eu já tenho a resposta ali, vai acertar. Diz aí teu nome. Pai do Senhor, meu nome é Ismael e eu acredito que seja Sansão. Tela 2. Batei um leão com as próprias mãos. Ainda bem que tô acertando a primeira, senão eu ia dizer que era muito... Tela 3. Apesar de minhas falhas, minha história terminou com um grande ato de sacrifício. Tela com a resposta? Continuo com Sansão. Muito bem, a resposta Bom. está correta. Tá acirrado hoje. 1-1. Vamos lá. A terceira pergunta eu vou deixar livre. Quem souber, levanta a mão. Não fala, tá bom? Levanta a mão. Tela 1. Acompanhei Paulo em viagens missionárias. Quem quiser arriscar, levanta a mão. Querem a segunda dica? Presta atenção agora, viu? Tela 2. Meu conflito com Paulo gerou uma separação temporária entre missionários. Deixa eu só falar. Olha aí. Pai do Senhor, meu nome é Jess. João Marcos. Tela 3. Mais tarde fui reconhecido como um grande cooperador do Evangelho. A tela com a resposta? João Marcos. João Marcos, muito bem. 2-1 para os homens, mas nós temos o segundo bloco, né? Que as meninas vão resolver isso aí. Tá bom, vamos ver, né? A gente vai para um rápido intervalo, né? Mas antes a gente vai de louvor com o nosso cantor Ismael Silva e já já a gente volta. Vamos adorar a Deus? Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece e não tem alegria em pecar.
Então senti de mansinho e meu Jesus com carinho a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Porém Jesus não esquece o pecador que padece e não tem alegria em pecar, Então senti de mansinho que meu Jesus com carinho a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz com Deus, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Nós já estamos de volta com o Espaço Jovem e hoje a gente está falando sobre recomeço, novos ciclos e o que Deus quer ou pode fazer por mim e por você. Ainda em 2026, o ano que está chegando, nós estamos nas vésperas e a gente já está naquela fase de planejamento, de pensar no que é que vai ser novo ano, né? Parece que virou 31 para 1, parece que a vida toda mudou. Exato. Essa expectativa, como é que a gente lidar com ela, né? E já que a gente está nessa expectativa, a gente já quer perguntar como é que a gente identifica, presbítero Agnes, que Deus está iniciando um novo ciclo em nossas vidas. Bom, a primeira coisa que a gente precisa responder, né, essa coisa que a irmã Camila falou, que a gente tem isso dentro da nossa programação. Passou o dia 31, entrou o dia 1, automaticamente já vai mudar tudo. Primeiro que Deus não trabalha com esse calendário da Terra. Para começo de conversa. Para começo, Deus não trabalha com esse calendário da Terra. Deus não é regido por esse tempo que a gente chama de tempo cronos. Né? Deus não é regido por ele. Mas Deus intervém nele. Deus intervém nele. Deus usa ele também para executar os seus projetos. É assim que Deus faz. E algo interessante é que eu me lembro do que aconteceu com Josué, né? Que a gente está falando aqui de Josué. Sim. O povo viveu no deserto por 40 anos, eles, na necessidade de precisar de alimento e pão, Deus mandou para eles o maná. Então, naquele ciclo de deserto, eles vivenciaram o maná dentro daquele tempo. Então, Deus decidiu trazer um novo ciclo para que eles também entendessem que esse ciclo estava se iniciando. O que foi que Deus fez? Deus cessou o maná. Ora, era algo tão bom que Deus tinha dado para eles no primeiro ciclo do deserto, e agora quando eles entram dentro da terra de Canaã, como é que eles identificam que aquele ciclo se encerrou e que Deus abriu um novo ciclo? Quando Deus cessa o maná. Veja o que diz a palavra de Deus, Josué capítulo de número 5, versículo de número 11, diz assim: E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná. Isso é muito lindo, irmão. E cessou o maná no dia seguinte, depois de comerem do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Veja que Deus mudou o cardápio deles. No novo ciclo, Deus mudou o cardápio deles. Se você estivesse dizendo, estou encerrando aqui, tá? Fechou. Fechei. Eu estou abrindo outro. Eles receberam maná naquele dia, e quando eles comeram do trigo daquela terra que Deus havia prometido a eles, no outro dia o maná não caiu mais. Deus cessou
Deus disse, o ciclo se fechou. Eu estou dando um sinal que o ciclo se fechou. E para responder a senhora, Deus é Deus de sinais. Deus dá sinais que um novo tempo chegou. Deus dá sinais que um novo ciclo se iniciou. Deus muda as coisas. Deus altera o cenário. Deus nos tira de um lugar, nos coloca em outro. Deus é especialista em fazer isso. Às vezes Deus nos empurra assim, ó, para fora do ambiente, né? Para a gente entender que encerrou, porque às vezes a gente fica preso naquele ciclo e não quer que ele se encerre, porque a gente está recebendo ali, e é aquilo que eu falei do comodismo. Elias, por exemplo, Elias vivia um ciclo na vida dele de anonimato. Quem que conhecia Elias antes de ele dar aquela profecia? Ninguém. Ninguém conhecia Elias, mas ele era morador de Gileade. A vida dele está lá, a história dele está lá, o ciclo de anonimato está lá. Mas Deus decide mudar o ciclo da vida dele. Abra a boca, profetize, traga uma mensagem que vai fechar o céu de Israel, uma mensagem que vai impactar a nação. Quando ele entrega aquela profecia, Deus ativa um novo ciclo na vida dele e manda ele para onde? Para o ribeiro. Mas Deus então decide mostrar para Elias que aquele ciclo do ribeiro havia se fechado. Como é que foi que Deus fez? Deus fez ele ver que as águas do ribeiro secaram. Deus disse, secou, acabou, parou, não quero mais você aqui. Enquanto você estava aqui, era o ciclo do ribeiro. Agora eu vou levar você para a casa da viúva. Vai viver um novo ciclo, em um novo lugar, em um novo ambiente, um cardápio diferente. Tá vendo que Deus até o cardápio Deus muda nesses ciclos espirituais, não é? E ele começa a vivenciar outra coisa de Deus. Agora veja se esses novos ciclos não mexem com a gente. Porque quando ele chega na casa da viúva, ele diz, tem alguma coisa aí? Ela disse, tenho. Tem um pouquinho de farinha, vou fazer um fogo ali, eu fui buscar ali um pedacinho ali de lenha para fazer um fogo, preparar um bolo e comer e morrer, esperar a morte. Olha, que ciclo assustador. Deus me trouxe para cá para me matar de fome, para que eu morra. Não. Deus trouxe aqui para iniciar um novo ciclo na minha vida, para eu aprender a ser mais dependente dele. Olha, mulher, faz primeiro para mim e depois para ti, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija vai faltar, porque Deus é Deus de novos ciclos, de novos começos, e é o Deus que cuida. O Deus que cuidou no ciclo anterior é o Deus que vai cuidar no próximo. Eu estou sempre repetindo isso para que a gente não esqueça, né? Fique gravado na mente. Fique gravado na nossa mente que o Deus que vai mudando os ciclos é o Deus que continua cuidando, zelando e investindo em nós. Então é isso, irmã Camila. Quando é que a gente identifica que Deus mudou o ciclo? É simples. Ele começa a alterar as coisas ao nosso redor. Fica atento aos sinais. Né? Fica atento aos sinais. Quando Deus queria mudar o tempo sobre Elias, o que foi que ele disse? Olha, vai chover. Mas eu não estou vendo nada. De repente ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem, pequenininha, pequeno sinal, mas ele já identificou. É por isso que é importante a sensibilidade espiritual, de entender quando Deus não me quer mais naquele ambiente, naquele ciclo, naquela fase, naquela etapa. Deus se encarrega de mudar as coisas. Ele abre, você entra. E às vezes nem percebe que entrou, mas percebe quando está dentro. De repente, Deus fecha e te muda de lugar e vai trabalhando na tua vida. E é assim. Deus é especialista, irmã Camila, em nos dar as respostas de finais e começos de ciclos. Deus sabe trabalhar. E outra coisa, só para terminar, às vezes você já não se sente mais pertencente àquilo. Porque Deus trabalha nos sentimentos. Trabalha ou não trabalha? Deus trabalha nos sentimentos. Ele trabalhou no sentimento de Moisés. Foge, Moisés, daqui do Egito, porque acabou esse ciclo aqui para ti, de príncipe, de ser tratado como filho do faraó, filho da filha de faraó. Encerrou, vou te levar para o deserto, para as terras de Midian, um novo ciclo, meu filho, na sua vida. E quando Deus iniciou outro ciclo, fez a sarça pegar fogo, chamou a atenção dele, mostrou para ele que um novo ciclo se iniciava. Tirou as sandálias do pé dele. Tira as sandálias dos teus pés, né? E iniciou um novo ciclo. Então Deus é especialista em anunciar novos começos pra gente. Ele vai falar, ele vai dar o sinal. Presbítero, já que a gente está nessa transição, né, do ano de 2025, está se fechando, eu acredito que todo mundo aqui fez planos para 2025, fez projetos, e é bom
Não é Com ruim certeza. nós termos metas, né? Agora, assim, tem umas clássicas, né? Quando vira o ano, né? Eu vou ser mais saudável, a leitura vai estar em dia, né? Eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Tem aquelas metas que são as metas de todos os anos, né? Mas tem vezes que a gente não consegue atingir. E vem a frustração, né? Como é que a gente faz para lidar, já agora, em 2025 ainda, com essa frustração, para quando entrar o ano de 2026, a gente não carregar elas para o novo ano? A gente precisa deixar que Deus nos trate. Né? A gente precisa deixar que Deus nos trate. A gente sofre, principalmente os jovens de hoje, não é crítica à minha geração, não. Mas por causa disso aqui, a gente tem abraçado muito forte algo que se chama procrastinação. É uma constatação, na realidade, não é bem uma crítica, é uma constatação do que acontece de fato, né? Da outra vez eu vim e fiz essa crítica que eu estou fazendo. É constatação. Não é? Tem se percebido isso, que os jovens e muitas pessoas, não só os jovens, essa geração de hoje que está conectado 24 horas com a internet, com o smartphone na mão, para onde a gente vai carregar ele, sempre conectado nas redes sociais, e isso atrapalha a nossa vida espiritual, cotidiana, para alcançarmos as nossas metas. Então, precisamos deixar que Deus trate nós, trate o nosso interior, trate as nossas procrastinações. Não é uma palavra até difícil de falar, porque eu sou pesado de língua. Mas as frustrações acabam vindo, não é? Porque você não consegue atingir aqueles resultados que você planejou. Eu vivencio isso também, viu? Eu vivencio isso também. Quem é que não vivencia isso? Porque a nossa vida é tão corrida, a gente parece que um dia de 24 horas é pouco para tanta coisa que a gente tem para fazer durante o dia. Mas é porque a gente às vezes não consegue remir o tempo. Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Que é, por sinal, uma orientação bíblica, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Porque os dias são maus. Então a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo, coloca 10 metas para ser executadas no mesmo dia, e quando a gente não consegue alcançá-las, vem a frustração. Por quê? Porque a gente acaba achando que nós somos super-homens. Olha, a partir de hoje eu vou mudar. Nunca leu um livro, mas 2026 eu vou ler 10 livros. Ué. Não precisa colocar essas metas inalcançáveis. Lembrança, né, de uma frase. É mais importante a constância do que a velocidade que eu estou correndo, né? Isso. Quanto mais eu consigo fazer de forma constante, né? Eu tinha essa dificuldade e coloquei como uma meta a leitura. Melhorei bastante, mas não foi lendo 10 páginas por dia ou 20 páginas. Comecei devagarzinho e depois você vai conseguindo desenvolver o hábito, né? Porque tudo é hábito também. É mais importante a constância do que a velocidade, né? Para conseguir as coisas. Há um texto na Bíblia que diz assim: não despreze o dia das coisas pequenas. Ou outras versões falam de pequenos começos. Isso. Então, procura melhorar. Se não consegue 100%, eu estou falando na questão aqui já das frustrações por causa das metas e etc. Procura ser melhor pelo menos 1%. 1% hoje, mas 1% amanhã. Se você não lia nada, passa a ler pelo menos uma página. Se você não orava, começa a orar. Se você não estudava as Escrituras, começa a estudar. Começa. Porque aí o Espírito Santo ele vai te ajudando, ele vai te orientando. Não tenta colocar metas inalcançáveis, porque a frustração vai lhe alcançar de novo. Mas se você carrega essas frustrações, vai para o altar. Como é que a gente entrega essas frustrações ao Senhor? Em oração. Senhor, me dá sabedoria para eu remir o meu tempo. Me dá sabedoria para eu administrar o tempo que tu colocasse em minhas mãos, para que eu possa usar esse tempo para a glória do teu nome, para que eu possa usar esse tempo para que eu cresça espiritualmente, para que eu possa usar esse tempo para a tua obra, para que eu possa usar esse tempo para conseguir também as tuas metas profissionais. Você quer estudar, porque não adianta, não é? Você passar o tempo todo na internet
E quando for fazer a prova, Jesus vai te revelar. Vai. Então, às vezes o jovem carrega muita ansiedade, você vê muitos jovens ansiosos. Por quê? Porque ele não consegue dar um passo. Porque a ansiedade é tão grande que o medo trava. Porque já se frustrou tanto. Por quê? Por causa de metas inalcançáveis. E isso tanto na área cotidiana, como também na área espiritual. Eu vejo jovens que eles querem ser íntimos de Deus, querem ser profundos na intimidade com o Senhor, do dia para a noite. E não é assim. A busca por Deus, a intimidade com Deus, seja qualquer coisa que você faça na sua vida, requer tempo, requer dedicação. E olha, é devagarzinho. Tem o senhor estava falando aí, eu lembrei uma certa vez, acho que já programas passados, assim, a gente, bem antigos, a gente ouviu uma expressão que eu achei muito interessante aqui, é o efeito rebote em relação à frustração, porque a pessoa vai, ela coloca essa meta inatingível, ela não consegue atingir, obviamente, sim, e aí ela se frustra de uma maneira tão grande que ela sofre o efeito rebote e aí ela fica muito mais frustrada do que estava antes. E aí isso daí vai emendando, vai gerando a bola de neve, o indivíduo vai ficando completamente frustrado, isso vai se derramando por todas as áreas da vida dele, né? Porque ele não conseguiu, ele não foi aos poucos, como o senhor falou. Por exemplo, eu não consigo passar uma madrugada de oração. Não, claro que você não consegue, você nunca foi. Então vai devagarzinho, passe aí, sei lá, 20 minutos. É como um treino, né? Isso. Aqueles atletas que vão se preparando. Eles vão se preparando com o tempo, o corpo vai sendo trabalhado para aquilo. E mesmo assim, essa verdade humana também é uma verdade espiritual. Perfeito. Porque requer preparo. As coisas é com calma, com paciência. E aí você vai vencendo essas travas emocionais. Eu não sou psicólogo, nem entendo nada sobre trava emocional, mas eu estou falando da minha experiência pessoal, não é? Você vai vencendo isso aí e eu entendo, presbítero André, irmã Camila, e jovens que estão aqui, irmão Ismael, que isso é fruto de redes sociais. Tem uns camaradas na internet aí que botam umas metas, seja uma pessoa melhor, os coaches da vida. Estuda enquanto eles dormem. Estuda enquanto eles dormem. Tu não tem acaba vida, não respeitando até os próprios limites, né, do isso. corpo. Deus colocou o sono para dizer para nós que nós temos o nosso limite, né? A gente precisa recarregar as baterias e a gente não respeita às vezes as etapas, né? Os nossos limites mesmo. A gente precisa descansar para a glória de Deus também. Acorde de 4 horas da manhã, acorde às 4, enquanto se levante antes do sol nascer. Uns negócios assim, aí o pessoal vai atrás desse pessoal aí, entendeu? E não consegue acompanhá-los. Porque muitas vezes essas conversas aí é só conversa. É só conversa. Nem é verdadeiro aquilo que ele está dizendo. Ele tá imaginando uma rotina assim do super-homem. E hoje a gente vive muito disso, né? E às vezes o consumo da internet, da isso, e às vezes esses camaradas não trabalham, vivem só. Às vezes a profissão dele é herdeiro, né? Entendeu? Às vezes não trabalha, não tem que se acordar cedo para pegar um ônibus. Ou seja, rotina, cada um tem a sua. Cada um sabe onde o sapato aperta. Às vezes você está ali numa dificuldade medonha para estudar, não é não? Não tem aquele suporte todo, não tem a ajuda dos pais, financeiramente falando. Então, como é que você vai querer seguir a mesma rotina que aquela pessoa? Automaticamente você vai se frustrar. Com certeza, 100% de chance de frustração. Então, adequa essas metas à tua rotina verdadeira. E é aquilo que Deus tem, né? Porque para cada um Deus tem um caminho, né? Justamente. Se você trabalha o dia todo, eu quero ler 8 horas todos os dias, como é que tu vai? Não dá não, rapaz, não dá. Vou separar ali 30 minutos para eu ler, vou separar um período de tempo para eu orar, para estar na presença de Deus. Vai ajustando, vai reorganizando a tua rotina, vai anotando o que tu faz, no dia a dia. É assim que eu faço. Eu saio de casa com um caderninho, já com o que eu tenho que fazer durante o dia. Quando eu não consigo, passa para amanhã. E aí eu tenho que terminar aquilo ali que eu botei para fazer. É fácil? Não é. Falar de rotina não é fácil, porque cada um tem uma realidade de vida. Então, frustrações, vamos correr para o altar, para Deus tratar com o nosso interior, para que a gente possa viver o novo ciclo de Deus agora em 2026. Na realidade, vamos começar agora. Vamos deixar Deus iniciar agora. Né? Vamos começar hoje
Porque quando chegar 2026, a gente já está dentro do propósito. Já tá... Porque quando dá meia-noite, a gente se emociona, faz tanta promessa. E quando amanhece, já não fez nada. É assim ou não é? É verdade ou não é? Hoje eu vou ler a Bíblia, vou começar agora dia 1. E quando for dia 31, ler a Bíblia toda, aí já quer ler a Bíblia toda já de manhã. Gênesis é o livro mais lido, né? Porque começa por ele, né? E termina nele. Quando ele termina. Mas Deus vai nos ajudar, né? Amém, glória a Deus. Agora a gente vai tirar um minutinho desse nosso tempo, que a gente tá remindo aqui, pra gente ir pro nosso próximo quadro bíblico, que é o Quem Disse a Quem. Vamos lá, roda a vinheta. É isso aí, você já conhece o Quem Disse a Quem, a gente vai dar uma dica de um personagem, vocês vão, aliás, a dica de uma fala, né? E vocês vão ter que descobrir quem foi que falou e para quem foi que foi falado, tá bom? Tá 2-1 para os meninos, vamos começar com as meninas agora então, tá bom? Vamos lá. Tela aí com o versículo, Quem disse a quem? Quase me persuades a tornar-me cristão. E aí, meninas, quem foi que falou isso? Quem falou isso? E aí? Querem arriscar? Já tá na ponta da língua? Vou sair em defesa delas, ficou um pouco difícil essa frase. Mas dá pra descobrir, tá fácil, a gente já citou hoje aqui em algum momento. O personagem. A base bíblica, né? A produção tá dando uma dica aqui pra vocês, é porque a produção é feminina. Atos, capítulo 26, versículo número 28. Aí, Quase me persuades. Quem como eu começa a decorar as histórias pela parte do texto, né? Do versículo, aí vai... Elas não souberem, vai passar pra vocês, viu? nem achem que estão isentos. Meninas, e aí? Não querem? Querem passar? Passou para os meninos. E aí, vamos lá? Vocês sabem? Querem arriscar? Ninguém quer arriscar. Ninguém quer arriscar. Então eu vou pular a pergunta. Vou dar a resposta e vou pular a pergunta. Posso? Tá bom, todo mundo concordou. Tela aí com a resposta. O rei Agripa disse ao apóstolo Paulo. Tava fácil, tava simples. Então vamos lá, para 2. Então continua 2-1 para os meninos, tá, meninas? Eu vou voltar para vocês novamente, então, tá certo? Vamos lá. Tela 2 com o versículo Quem disse a quem? No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aí, meninas? Querem arriscar? Pode pegar o microfone aí para arriscar. Já sabe? Pode falar. É Senhor. Amém, teu nome? Lohuama. Pedro para o paralítico. Vamos lá, tem certeza? O paralítico de onde? Aonde ele? Não é onde ele estava, é quem disse a quem. Tá. Localização não tá no Vai tá para no localizar script. o paralítico, mas A tudo localização bem. não tá no script. Vou aceitar, né, digamos assim. No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, Pedro disse ao paralítico, ou ao coxo da porta formosa, né? Do tempo da porta formosa. Atos 3:6. Muito bem, 2-2. Vamos para desempate agora? Eita, Jesus, essa daqui é difícil. Não é para ficar com raiva do amiguinho não, viu? Aqui. Tela 3. Quem disse a quem? Agora para todo mundo, tá? Eis que tu me tens despedido. Como te servirei, pois, agora por pão? Eita. Rapaz. Agora foi... Foi quente agora. E aí, sabem? Vai terminar empatado mesmo, é? A base bíblica está em Amós 7:2. Isso aí. 7:12, né? 7:12. Olha aí. Ajudou, foi muito, né? Amós 7:12 diz, eis que tu me tens despedido. Como te servirei, pois, agora por pão? E aí? Querem nem arriscar assim, de longe, dar uma... Eu vou tentar arriscar. Tá, arrisca. Deus falando com o povo de Israel. Quer arriscar de novo? Quer arriscar diferente? Completamente diferente? Ó, eu vou deixar empatado, tá bom? Tá empatado? Tá 2-2, né? Empatado. Ainda bem que teve a do meio, né? Olha aí, foi mais difícil. Essa daqui vocês em casa acho que devem estar sabendo, né? A resposta, né? O sacerdote Amazias de Betel disse ao profeta Amós. Eles olharam assim pra mim e disseram, não ia saber disso. Aí é demais. Amós 7:12.
Bem específico. Até os presbíteros tiveram dificuldade aqui agora, que eu também não sabia não. Ou não lembrava, né? O sacerdote Amazias de Betel disse ao profeta Amós. Isso aí, terminou o empate, 2-2, meninos e meninas felizes, tá todo mundo voltando lá pra área 33, tranquilo, né? Tá bom? É isso aí, e agora a gente vai de louvor com o cantor Ismael Silva, do Cast da Bereia. Vamos louvar e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Vamos louvar. Vamos continuar louvando? Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor em perfume suave. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, pois só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança. E no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, pois só tu és meu Deus. Tens, todos juntos. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, pois só tu és, pois só tu és, pois só tu és meu Deus. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem já está de volta e nós estamos no nosso último bloco. Vocês já conhecem eles, vocês sabem que eles ficam chateados, né, com esse meu anúncio aqui, né? Mas a gente ainda tem mais algumas perguntas para a gente fazer, para a gente tratar aqui nesse momento. A gente, só recapitulando o tema, nós estamos trabalhando sobre novos começos. Nós estamos no final de 2025, já às portas de 2026, e nós estamos recebendo hoje o nosso presbítero Henrique Agnes. Ele está aqui respondendo algumas perguntas. A gente já quer saber, presbítero Agnes, o que a Bíblia nos ensina sobre coisas novas. Tem até aquele texto de Isaías 43, 18, 19, falando de coisas novas e tudo mais. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Bom, a Bíblia nos ensina que nosso Deus é Deus das coisas novas. Amém. Né? Eis que faço nova todas as coisas, né? Deus é o Deus das coisas novas, Deus é o Deus dos novos começos, Deus é o Deus das novas chances, das novas oportunidades, que sempre promove novas fases na nossa vida, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos levar mais adiante, a fim de fazermos crescer espiritualmente, crescermos com Ele, conhecê-lo mais de perto, né? Então, o nosso Deus é o Deus das coisas novas. Então, algo que eu queria falar aqui, importante, né, que não considerem as coisas passadas, eis que eu farei coisa nova. Né? Para a gente não se prender ao passado. Isso é muito importante. Às vezes, quando a gente se prende muito ao passado, a gente não consegue viver o novo de Deus para a nossa vida. No começo, no primeiro bloco, eu falei que tem ciclos que Deus fecha
mas tem ciclos que eu preciso fechar. Tem coisas que Deus não me quer mais com aquilo. Tem coisas que Deus não quer que eu permaneça fazendo. Tem coisas que Deus não quer que eu continue praticando. Tem pessoas que não... Tem pessoas que Deus não me quer mais nesse relacionamento. Todos nós somos inteligentes para entender, né? E também o Espírito ele vai ministrando ao coração de cada um que está aqui e daqueles que estão em casa. Tem coisas que há muito tempo o Senhor já disse para você, olha, não serve, não dá, é bom parar, é bom encerrar isso daí. Isso daí vai lhe prejudicar, isso está lhe prejudicando, isso vai destruir sua vida espiritual, isso vai acabar com você. E às vezes a gente não atenta para a voz do Espírito. E às vezes a gente insiste em permanecer em um ciclo passado que Deus não quer pra gente, porque Deus é Deus de coisa nova e quer trazer o novo pra gente. Um exemplo disso é Sansão. Sansão é um exemplo de viver apegado a ciclos que já deviam ter se fechado. Veja que Sansão ele insiste por diversas vezes em permanecer com contato com os filisteus. Algo que ele já deveria ter cortado, algo que ele já deveria ter quebrado, algo que ele deveria já ter abandonado. Mas ele insistiu e isso gerou uma consequência muito grande para a vida espiritual dele. Então veja que um relacionamento, isso no âmbito natural, no cotidiano dele, uma pessoa que ele se envolveu com várias pessoas, mas uma delas foi o cume, né? O clímax para que a queda dele viesse a acontecer, que foi Dalila. Ele já deveria ter cortado aquilo. E veja que ela fez perguntas a ele, ele percebeu que havia malícia. Se ele não tivesse percebido, ele não estaria dando aquelas respostas. Exatamente. Entendeu? Porque ele sabia que a fé dele estava sendo minada, que o segredo de Deus com ele estava correndo grande perigo, que ele deveria encerrar aquilo ali, que ele deveria quebrar aquele ciclo de relacionamento, de envolvimento com aquela pessoa. E ele continuou. Então veja, um relacionamento humano atrapalhou um relacionamento divino. Ele diz que ele perdeu a presença do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Porque continuou insistindo naquilo que ele não era para insistir. Então, é uma palavra aqui, né? Para os jovens que estão aqui, para todos que estão nos assistindo, tem coisas que Deus quer fazer novas na nossa vida. Coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida, mas a gente está se apegando a coisas do passado, de um ambiente que Deus nos tirou, que Deus não quer que a gente volte mais para Ele. E tem um detalhe, né, Pedro? Os ciclos eles podem ser fechados de maneiras ruins também, como o senhor bem citou aí. Sansão, ela corta o cabelo, aí diz, tá vindo os filisteus, aí diz, me levantarei como Dante, mas o espírito havia se afastado dele. Aí ele é pego, o ciclo se fecha. Sim. Né? Acaba ali o ciclo da força de Sansão, se fecha aquele ciclo, só que se fecha de maneira ruim, porque ele insistiu naquilo que Deus não queria para ele. Justamente. Algo que os pais já tinham falado, os pais já tinham aconselhado, ele já percebia que estava dando errado, que ele já tinha se envolvido em problemas, em confusões, e ele continuou insistindo naquilo que Deus não queria para ele. E tem ciclos na nossa vida que quem precisa fechar é a gente. Dizer assim, eu não quero mais. Não quero que isso continue para a minha vida, porque eu quero viver o novo de Deus. Porque Deus colocou a chave na nossa mão para fechar alguns ciclos. A chave está na nossa mão para dizer assim, é até aqui, Senhor. Eu quero viver o teu novo. Quero viver algo novo contigo. Eu percebo que tem muitos que estão nos ouvindo, né? E percebo também que tem muitos jovens que estão apegados ao passado. Jesus resgatou eles do mundo e eles ainda estão apegados a amizades antigas, a relacionamentos antigos, a músicas do passado, a práticas antigas. Aquele ciclo deveria ter se fechado. Por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram
Eis que tudo se fez novo, porque nosso Deus é Deus de coisa nova. É o Deus que faz um novo homem. É o Deus do novo nascimento. É o Deus do perdão. É o Deus do novo recomeço. Então, Deus é Deus de coisas novas. E é por isso que é preciso a gente também fechar alguns ciclos que nos afetam espiritualmente, que nos atrapalham espiritualmente, que impedem de vivermos o novo de Deus na nossa vida. Amém, presbítero. Já com outra pergunta aqui, o que significa Deus ainda estar escrevendo a história? Acho que é mais uma expressão, né? Falei pra gente um pouquinho. Se a gente fosse analisar a história de José, baseado no momento que ele estava vivenciando dentro da cova, parecia que era o fim da história dele. Humanamente falando, né? Aquilo dali era a última parte, né? A minha história acabou aqui. Mas se alguém pudesse chegar assim para José e dizer, José, ainda não terminou a tua história, né? E era justamente o que Deus dizia para ele quando Deus demonstrava que era com ele. A vida de José teve alguns momentos que parecia ser o fim da história dele. José dentro da cova parecia o fim da história. José vendido pelos seus irmãos parecia o fim da história da vida dele. José, quando vai... Parecia que José estava sempre no fim, né? Parecia que José estava sempre no fim, né? A história de José teve vários finais, né? Podemos dizer assim. Parecia ser o final da história dele. José dentro da prisão, caluniado, né? Por ter assediado a esposa de Potifar. Isso é algo terrível, que parecia muito ser o fim da história dele, mas não era. Deus é um Deus de não só novas histórias, mas Deus é um Deus também que vira a página, não é? Porque Deus não precisa criar uma outra história. Deus pode iniciar uma nova história dentro da história e virar a página da nossa história. Deus é engraçado que... Ele é o dono do livro. Engraçado, todos os finais pareciam ruins, né? Aí quando ele chega no trono, aí alguém diz, não, agora ele foi exaltado, terminou. Aí não terminou não, aí Deus vai lá e... Então veja, que tinha, para terminar a história de José de forma ruim, tinha várias formas para terminar. E também, acho que os finais felizes da vida de José parecia também ser o fim da história dele, mas não era. Deus sempre tinha uma nova página para a história de José. E a gente vê isso na vida de muitos homens, como, por exemplo, na vida de Abraão. Né? A vida de Abraão. Abraão, para alguém que estava ali, vendo aquele velhinho, que Deus chama ele para viver um novo ciclo, para viver uma nova história, para sair da terra que ele estava, para abandonar aquele ambiente, sair da terra dos pais, para uma terra que Deus vai levar ele. E ele não sabe o que espera ele nesse novo ciclo. Ele não tem clareza. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra sem saber para onde ia. Ele está confiando no Deus que escreve a história. E quando ele chega lá, a mulher não gera filhos, a terra é seca, a terra está em guerra. Parecia o fim da história. O tempo passa, né? O tempo passando, parecia o fim da história de Abraão. O pai dele morre no meio do caminho, perde um irmão. A gente vai vendo as dificuldades que Abraão vai passando. Como, por exemplo, Isaac sobre o altar. Parecia o fim da história, mas não era. Por quê? A história não tinha terminado. Deus estava escrevendo a história dos seus servos. E na nossa vida é assim. Com Gideão, será que não parecia ser o fim da história dele? Israel sendo atacado pelos inimigos, debaixo de opressão, vivendo pobreza extrema, dificuldade extrema. O camarada está dentro de um lagar, malhando trigo. Parecia o fim da história dele. E quando o anjo do Senhor chega lá para mostrar para ele um novo começo, ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele está tão acostumado com o ciclo antigo que ele não consegue vislumbrar um ciclo novo, um tempo novo de Deus para a vida dele, a ponto dele dizer assim, como é que Deus é comigo? Como é que Deus é conosco? Cadê as promessas?
Como é que Deus é conosco, a gente passando por uma situação dessa, uma dificuldade dessa? Cadê a ação de Deus na nossa vida? Interessante que Deus entende, né? Deus respeita. Deus não se agrada de murmuração, mas desabafo ele escuta. Ele escuta. Murmure não, mas pode desabafar. Pode desabafar. Pode desabafar. E ele desabafa e fala tudo aquilo para o anjo do Senhor, e o Senhor diz para ele: vai nessa tua força, porque livrarás a Israel como se fosse um só homem. E você vai pelejar contra os seus inimigos, o exército é grande, mas você vai vencer aquele exército como se fosse apenas um homem que você estivesse lutando. Veja que, mais uma vez, dentro do novo ciclo que Deus está chamando ele para vivenciar, Deus faz uma promessa. Para o amanhã dele, para o futuro dele. Antes dele ir para a guerra, antes dele ter exército, antes dele juntar pessoas para lutar ao lado dele, antes das pessoas saberem que Deus chamou ele já tinha uma promessa que ia vencer a guerra. Ele venceu a guerra antes de ir para ela. Tá entendendo? Deus anunciou um novo ciclo para ele, que ele iria viver, e já tinha prometido a ele a vitória dentro daquele novo ciclo. Então, o nosso Deus é o Deus das coisas novas, é o Deus que traz um tempo novo sobre nós, é um Deus que promove mudanças na nossa vida, e a história não terminou. Se ficasse uma frase para a gente dizer aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, pessoal, olhar aqui, né? Sempre tem aquela palavra no final, mas eu vou dizer essa daqui: a história não terminou. Amém. Amém? Parece que está no fim, por causa das circunstâncias, por causa dos momentos. Se José olhasse para dentro da cisterna, ele diria assim: a história terminou. E Deus dizendo: a história não terminou. Se ele olhasse para os midianitas que estavam com ele, ele poderia ter dito assim: a história terminou. E Deus dizendo: a história não terminou. Se ele olhasse apenas para aquela prisão que ele estava preso, ele poderia ter dito: a história terminou. E Deus dizendo: a história não terminou. Quando Deus exaltou ele, colocando ele como um governador, ele poderia ter dito assim: agora que as coisas melhorou, a história terminou. E Deus dizendo: ainda não terminou. Porque Deus é o dono da história. Deus é o dono do livro. Deus é o dono das páginas. Ele vai virando assim, ó, as páginas da nossa história. Porque Ele está escrevendo. E está tudo no controle de Deus. Duas coisas que eu quero dizer. Primeiro é que a história não terminou. E a outra coisa que eu quero dizer é que ela não vai terminar assim. Deus tem um final especial para essa história. Glória a Deus, isso aí. E a gente já, de certa forma, caminhando para o final do nosso programa, a gente queria que o senhor, fora tudo que foi falado aqui hoje, desse aquele resumão, né? Sim. E também deixasse aquela reflexão para nós e, posteriormente, orasse pela gente também. Sim. O que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui é que nós não devemos ser resistentes aos ciclos que Deus inicia para a nossa vida. Não devemos resistir. Porque às vezes Deus quer nos levar para um novo tempo, para algo novo. E Ele está mexendo no nosso comodismo. Ele está querendo nos tirar do lugar. Ele está querendo nos convidar para uma nova fase, para um novo tempo. E a gente não pode estar desapercebido nem acomodado. Como é um resumo, né? E falamos sobre a vida de Elias. Se Elias se acomodasse, ele não tinha vivido o que Deus tinha preparado para ele. E às vezes Deus vai mexer mesmo. Deus vai mexer, Deus vai fazer o ribeiro secar. Deus vai fazer faltar, só para nos mexer no lugar. Deus vai apertar. Deus vai permitir mesmo uma cova. Deus vai permitir nós sermos vendidos no mercado de escravos, só para Ele trazer um novo tempo sobre a nossa vida. Só para Ele mexer, só para Ele mexer. Deus vai permitir que Moisés caminhe no deserto, que ele veja a sarça pegar fogo,
Só para quê? Para chamar a nossa atenção. Porque às vezes a gente está desapercebido e Deus faz uma sarça pegar fogo assim, ó, só para prender a nossa visão, só para atrair os nossos olhos. Porque a sarça pegou fogo, Moisés olhou e disse, isso é normal, sarça pegar fogo no deserto. Mas ele vai lá, volta, volta. Ele disse, não, peraí, olha, faz tempo que essa sarça está acesa, isso não é normal não, isso é algo sobrenatural, deixa eu me aproximar. Por quê? Deus sabe chamar a nossa atenção. Então, a palavra que eu deixo aqui para todos nós é: não resistamos ao novo de Deus para nós. Amém? Você pode fazer a oração? Agora eu oro. Tem desejo de viver o novo de Deus? Será que tem algo aí que precisa de algo novo? Será que tem áreas na sua vida que você diz assim: Senhor, eu queria que o Senhor me desse força para eu fechar esse ciclo de frieza espiritual, esse ciclo de fraqueza, este ciclo de desânimo, esse ciclo de angústia, ou tantas coisas na sua vida que você sabe que precisa de algo novo de Deus. Se assim é, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que Ele inicie algo novo e para que a gente entenda os seus sinais, que algo novo está começando. E Deus vai apagar a luz do lado de fora e vai acender uma luz do lado de dentro. Porque às vezes os novos ciclos de Deus, Deus fecha as portas, sabia? Quando Noé entrou na arca, ele fechou a porta por dentro e Deus fechou a porta por fora. No novo ciclo de Deus, Deus também fecha portas. Para quê? Para que outras portas se abram. Uma porta se fecha e outra porta se abre. É assim que Deus trabalha. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito de Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, te louvando, te agradecendo por mais uma vez, Senhor, Tu falar conosco. Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que se revela. Tem ciclos que nós já estamos cansados, Senhor, deles. E a nossa alma clama por uma mudança. Nossa alma anela por algo novo. Tem rotina, Senhor, que precisamos da Tua intervenção, porque não conseguimos mudá-la. Como aquele paralítico no tanque de Betesda, que não conseguia mudar aquele ciclo na vida dele. O anjo descia, e ele ia e nunca conseguia. E ele nunca conseguia mergulhar naquele tanque para que aquele ciclo de angústia e tristeza se findasse. Não havia ninguém que podia mudar aquele ciclo, que poderia quebrar aquele ciclo, que poderia fechar aquele tempo para iniciar um novo tempo na vida dele, até o dia que tu chegasse. E quando tu chegaste para mudar, para tirar ele daquele ambiente. A cama que ele estava sobre ela, agora é ele que carrega, porque tu mudaste o ciclo. E quando tu muda o ciclo, tu muda o ambiente, tu muda as pessoas, tu muda a situação, tu muda a circunstância, tu muda o sentimento, tu vai gerando coisas novas dentro de nós. Eu te peço, Espírito de Deus, começa algo novo dentro da gente. Começa algo novo em nós. Começa algo novo por nós. Senhor, tem portas que estão fechadas e eu te peço, abre as portas. Senhor, tem portas que estão abertas e elas também precisam ser fechadas para vivenciarmos outras portas. Senhor, cada um está vivendo dentro de um tempo, dentro de um momento, e Tu és o Deus que controla a nossa história. Tem história aqui que parece que já chegou ao fim, Senhor. Que olhamos para o horizonte e não conseguimos enxergar mais nada, porque está tão distante, está tão longe, que parece que não vai mais acontecer, mas Tu és o Deus que encurta os horizontes.
Tu és o Deus que encurta os horizontes, que faz aquilo que está distante ficar perto. E eu te peço, Senhor, faz algo novo. Faz algo novo na vida do presbítero André. Faz algo novo, Senhor, na vida da irmã Camila. Faz algo novo na vida do irmão Ismael. Faz algo novo na vida desses jovens da área 33. Faz algo novo na minha vida. Faz algo novo, Senhor, na vida daqueles que estão assistindo. Espírito Santo, nós te pedimos, faz algo novo. Tu és o Deus dos novos começos, das novas chances, das novas oportunidades. Aqueles que caíram, Senhor, como Pedro. Aqueles que falharam, aqueles que foram embora como filho pródigo, que decidiram encerrar um ciclo que tu não havia fechado, que tu não havia encerrado. Senhor, tentaram fechar com as mãos aquilo que tu abrisse com as tuas, e não pode ser assim. Eu te peço, Espírito Santo, dá uma nova chance. Constrói novos começos e glorifica o teu nome na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. E neste final, nós estamos agradecendo ao Senhor, pela misericórdia, pela graça, Aleluia, por tudo que Ele fez neste instante. Nós queremos desejar a você um feliz ano novo e que você continue no ano de 2026, nesses novos ciclos que Deus falou aqui hoje no programa, e eles continuem aparecendo em nossas vidas e que a gente continue aqui no Espaço Jovem também, ouvindo a voz de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Nós queremos agradecer também aqui neste momento. Queremos também ceder a oportunidade ao presbítero Henrique Agnes, agradecer meu amigo, meu irmão, por estar mais uma vez aqui no programa. Deus abençoe em nome de Jesus. E fica à vontade para as considerações finais, né? Eu quero agradecer ao nosso Deus, né, por esta rica oportunidade. Quando eu recebi o convite, eu já rejeitei muito. Mas agora eu não estou resistindo ao novo de Deus, não. Estou me submetendo, né? E agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade que tem nos dado de cooperar com ele, toda a equipe da Rede Brasil. Agradecer ao senhor, né, a irmã Camila, Deus abençoe, vocês sabem o carinho que tenho por vocês. Agradecer ao nosso irmão Ismael, nosso amigo, a toda essa juventude, a cada telespectador, a cada internauta, que o Senhor possa abençoar. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Um abraço para minha esposa, para o meu filho Emanuelzinho e o outro também para Luquinhas, que está na barriga, né? Já ele chega. 2026 é um tempo novo para a minha vida, né? Mais um filho que está chegando e é vitória. Eu estou ansioso, Amém. Amém. Também queremos agradecer aqui aos jovens que participaram. Deus abençoe a vida de vocês. Gostaram de participar? Amém. Ano que vem tem mais. Em nome de Jesus. Diga amém. 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 Também queremos agradecer ao coordenador que liberou eles participarem, né? E queremos agradecer também ao cantor, irmão Ismael. Amém. Amém. E queremos dizer a você que está em casa que o Espaço Jovem deste ano está se encerrando, mas ano que vem tem mais e esperamos por você juntinho com a gente na programação da Rede Brasil no próximo ano também. E antes da gente encerrar, a gente vai de louvor com o irmão Ismael. Vamos louvar? Vamos continuar adorando a Deus? Estais aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estais aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estais aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estais aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem. Meu Deus é Deus de milagre, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.